Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 25 de novembro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, estou eu aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, para o nosso elevo espiritual, para crescermos cada dia mais no conhecimento de Deus. Quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Eu sou aqui da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer aos novos inscritos. Hoje o canal atingiu a 4.790. Estou me aproximando dos 4.800. Estou torcendo para que no encerramento do ano eu ultrapasse os 5.000 inscritos. E assim nós vamos prosseguindo. O meu alvo, o meu intuito, quem me acompanha desde o início, eu sempre falo isso e vou falar, é fazer com que este evangelho da graça de Deus alcance os filhos de Deus que lá estão nas sinagogas, os nossos irmãos, aprisionados, ainda sem viver a verdadeira liberdade que hoje nós vivemos. E nós sabemos como é essa liberdade no Espírito. Antes pensávamos como eles, que éramos livres, mas não éramos, porque estávamos subjugados aos preceitos dos homens, aos seus achismos, frequentando um templo, acreditando que ali era a casa de Deus, que ali era o lugar de se adorar a Deus, como faziam os religiosos nos dias de Jesus, iam aos montes, frequentavam o templo de Jerusalém, e eles estavam até corretos em fazerem isso, porque fazia parte das 613 leis do Torá. Eu costumo sempre me reportar a João 4, no encontro do Cristo Nazareno com a mulher samaritana, quando ela lhe disse para ele que os judeus adoravam no templo e os seus pais diziam que era no monte. E ela ouviu do Cristo Nazareno que viria dias que o Pai, que é Espírito, seria adorado pelos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então isso implica que não há adoração de verdade quando se faz da forma como os religiosos realizam dentro das sinagogas, cumprindo ritos, liturgias. Não é assim a verdadeira adoração. O Pai é Espírito. O mundo de Deus é espiritual. Nós precisamos nos encaixar nesse mundo espiritual de Deus, porque também somos Espírito. Ele é Pai dos Espíritos. Mas enquanto vivermos na carne, não tem como agradar a Deus. O tema de hoje é fomos enganados. Aspas, Deus deste século não tinha nada a ver com séculos vindouros. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, nos quais o Deus deste século, Deus minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, de Cristo, que é a imagem de Deus. Saiba quem era o Deus desse século, dito por Paulo, ao se dirigir aos irmãos ali em Corinto. Querido, quantas das vezes, quando ainda estávamos presos no sistema religioso, e líamos ou escutávamos uma pregação acerca
de Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 20, ficávamos preocupados. Será que estamos enquadrados dentro desse contexto, tal como esse contexto é? Da forma como criamos, como nos ensinaram, mas hoje, com o entendimento do Evangelho da Graça de Deus, discernimos o que, na verdade, Paulo estava dizendo aos irmãos em Éfeso naquela época. O porquê dele se dirigir aos irmãos dali, daquela região. Essa igreja de Éfeso fazia parte da Ásia Menor, como uma das 7 igrejas, como está registrado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Quando João envia as cartas, total de 7, a estas igrejas, Paulo diz príncipe das trevas deste século, ao pronome demonstrativo deste século, se referindo àquele século. Então não tem nada a ver com os séculos que viriam, como tantos outros hoje nós tomamos conhecimentos que se passaram. Estamos no século 21. Então tudo isso aqui falado por Paulo não se pode de modo nenhum transportar para depois da cruz, como esse sistema cruel, perverso e mal faz, para amedrontar os filhos de Deus, para aprisionar as pessoas dentro desses lugares. São os seus interesses, porque esses homens buscam primazias. Esses homens buscam estar em evidências, querem estar em destaques, se despontar mais do que os outros. Essa é a mais pura verdade. Eles estão em busca de todas essas coisas. Quando eles se reúnem dentro desses lugares que eles chamam de igreja, você percebe que ali tudo é carne, por mais que eles tentem passar uma espiritualidade, mas estão voltados para a carne, querendo agradar a Deus, praticando tudo quanto eles praticam ali dentro dessas sinagogas. Deus não está naquele lugar. Deus é Pai dos Espíritos. Ele habita sim no espírito de cada um que lá está. Mas não há nenhuma necessidade de se frequentar templos religiosos, de se praticar ritos, liturgias e cerimoniais. Não é assim que se adora. Deus é adorado em espírito e em verdade. É assim que os verdadeiros adoradores fazem. O culto a Ele é racional. Não da forma como é feito, como é realizado dentro desses lugares, através de sentimento, de emoções. Porque esses líderes trabalham os sentimentos e as emoções das pessoas, levando elas ao delírio. A gente vê aí na internet como esses cultos são realizados, a ousadia que a cada dia que se passa eles vão fazendo, realizando. E as pessoas pulam, sapateiam, as pessoas gritam, as pessoas choram. É como se ali, naquele púlpito, tivesse artistas, atores, mexendo com o emocional das pessoas que lá estão na plateia. E pensam eles, por não conhecer Deus, por não ter o entendimento, que ali há uma espiritualidade. Mas não há. Volto a dizer, como Cristo Nazareno disse, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Somente os que têm o entendimento, que o véu não está mais posto sobre o rosto, que reinam em vida, sabe como é adorar o Pai em verdade.
sabe como é cultuar a Deus da forma como ele se agrada. Sobre aquele século, Paulo escreve aos irmãos em Corinto, dizendo aqui no capítulo 4, no versículo 4, esse Deus que Paulo se referia ali não é esse mesmo Deus que eles se referem ensinando dentro dessas sinagogas, se referindo ao diabo, a Satanás como um ser espiritual. Eles dizem que esse ser espiritual, que eles afirmam existir, estão cegando a mente das pessoas para que não resplandeça a luz do evangelho. Que evangelho é este? Este evangelho da circuncisão que eles pregam, dizendo que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados para que possam ser salvos. Mas não é nada disso que Paulo estava falando, de que Paulo estava se referindo. Esse Deus que Paulo se referia era a lei, Moisés, que continuava cegando o entendimento deles. Eles estavam cegos, presos à lei ainda de Moisés, quando Cristo, que veio para cumprir a lei, já havia cumprido e já havia dito tetelestai, está tudo consumado. Mas eles ainda permaneciam debaixo da lei de Moisés, com um véu sobre o rosto, lendo Moisés, assim como eles fazem ainda nos dias de hoje dentro dessas sinagogas. Quando se lia Moisés, mas a religião traz ainda para o século 21, dizendo que esse Deus é Satanás, dizendo que é esse ser espiritual que eles afirmam e insistem em dizerem existir. O Deus, com letra minúscula, antes da cruz, era Moisés. Era a lei que os judeus continuavam seguindo. E que ainda os religiosos fazem até os dias de hoje. Versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Os religiosos, quando leem, não é contra carne e sangue, aí eles dizem é contra Satanás como ser e todo o mundo espiritual. É esta forma que eles interpretam esse texto aqui que Paulo se dirigia aos irmãos em Corinto. Do mal, é esse mundo espiritual que eles dizem e afirmam existir. E que eles acusam todos quanto não fazem parte do segmento deles, estão debaixo do mal. Quando Paulo diz que é com o conhecimento da sã doutrina, é isso que Paulo está dizendo, da fé, da genuína palavra de Deus. A mente, é disso que Paulo estava falando. Essa luta que Paulo fala é mental. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando diz que o principado está sobre os seus ombros, um menino vos nasceu, o principado que está sobre os seus ombros, Paulo está falando, Isaías está profetizando ali acerca do Messias que viria, como veio. Era demônios, mas não
como ser espiritual. Não era reinado, principado, príncipe, mas ele estava ali se referindo ao sistema dessa lei em que os judeus se encontravam ainda debaixo dela, não entendendo que Cristo já havia vindo para libertá-los da lei de Moisés, do Deus daquele século. Mas a religião vem e atribui todas essas coisas aos demônios, a esse mundo espiritual que eles afirmam existir. O que Paulo diz ali em Coríntio, não tem nada a ver com o mundo das trevas, com esse mundo espiritual que a religião tanto insiste em atribuir e dizer existir, e que muitos dos nossos irmãos ainda acreditam em todas essas coisas. Paulo se referia também aos judaizantes e ao Império Romano que perseguia os cristãos, que vinha progredindo com o entendimento do Evangelho. Eles não queriam que esse Evangelho da graça de Deus, que muitos estavam alcançando, chegassem até a eles. E esses judaizantes perseguiam estes. E Paulo estava ali como apóstolo de Cristo, que recebeu toda a revelação do Evangelho da graça de Deus para defender este Evangelho. Mas que Evangelho? O Evangelho da graça de Deus. E é o que nós hoje estamos fazendo. Combatendo o sistema doutrinal e defendendo este Evangelho da graça de Deus. Nos dias de hoje, podemos, sem dúvida alguma, atribuir a esses religiosos que tentam impedir o entendimento do Evangelho da graça de Deus, por nos atacando a todos quantos já recebeu este entendimento, em que o véu foi tirado de sobre o seu rosto, que rompeu com o sistema religioso, que abandonou as sinagogas. Então essas pessoas hoje, eles tentam impedir que esse entendimento continue nos alcançando e alcançando a tantos quantos outros têm recebido esse entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Chamando-nos de quê? Somos adjetivados como hereges, como apostatados da fé, como desigrejados, como desviados. É assim que eles nos veem. Então naquele aion, naqueles dias de Paulo, também ocorria isto. Muitos haviam sido alcançados pela revelação do Evangelho da graça de Deus. Mas muitos ainda permaneciam como judaizantes na prática do judaísmo, querendo que a lei de Moisés continuasse imperando. Por isso que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século. É ele que está cegando o entendimento. Os nossos irmãos que lá estão são cegos, espiritualmente falando, porque são conduzidos por cegos que nada sabem e pensam que sabem. Como um dia eu pensei, você pensou, achávamos que estávamos no caminho certo, no caminho correto. Mas quando a revelação vem, o entendimento vem. Voltemos àquele aion. Paulo era um judaizante, zeloso pela lei. Jesus, manifestado em carne, escolhe 12 apóstolos. Por certo, Paulo tomou conhecimento disso, mas ele não foi escolhido como um dos 12. E o Cristo Nazareno, então, confia a Pedro e aos demais apóstolos o evangelho da circuncisão. E manda que eles vão ao mundo de Israel e pregasse para que fossem salvos na mente, porque viria a grande tribulação como veio, o juízo de Deus viria.
E a mente precisava ser salva para que eles não passassem pelaquela grande tribulação que estava por vir e pelo juízo de Deus. Então Paulo agora, judaizante, perseguidor, Cristo morre, ressuscita, aparece a ele, ainda conhecido como Saulo de Tarso, e revela a grandeza deste evangelho que hoje nós conhecemos. E agora aqueles apóstolos, sabendo que Paulo estava pregando, segundo eles, um outro evangelho, que era chamado da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, para que alcançasse aos gentios e tanto quanto outros crescem. Então aqueles ficaram indignados, porque eles conheceram o Cristo Nazareno, andaram com Cristo Nazareno. E agora me surge Paulo, pregando e anunciando o evangelho, dizendo que este evangelho sim é o verdadeiro evangelho, é a revelação da graça de Deus. Paulo teve conflito. Paulo enfrentou esses religiosos da época, esses seus oponentes, porque muitos deles se pegavam a Moisés. Moisés era um grande líder para os judeus. Paulo então diz, olha, ele é superior a Moisés. Moisés teve a sua importância dentro daquilo que lhe era moral, dentro daquilo que lhe era pertinente, dentro daquilo que fora lhe confiado, a lei. Mas Cristo veio e cumpriu toda a lei quando nenhum de vós puderam cumprir. Ele ressuscita. E agora ele é o ressuscitado, o ressurreto. E então Paulo enfrentou tudo isso naqueles dias, como hoje nós enfrentamos. Somos hereges, sim. Adjetivos dados por eles. Desviados, sim. Desigrejados, sim. Falso profeta e anticristo. É assim que eles nos classificam. É assim que eles nos chamam. Então, dentro desse capítulo 4, versículo 4, com certeza, eles nos enquadram também como Deus deste século, dizendo que estamos cegando ou querendo cegar o entendimento daqueles que lá estão. Como alguns que lá estão dizem que nós, da graça de Deus, estamos desviando as pessoas do caminho do Senhor. Mas fica aí esta palavra. O Deus deste século não tinha nada a ver com os séculos vindouros, com o século 21. Ali se referia a Moisés, a lei. Mas eles transportaram tudo para depois da cruz e continuam, ainda nos dias de hoje, dentro dessas sinagogas, fazendo com que as pessoas sejam prisioneiras, ao invés de se tornarem libertas e serem guiadas tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Se gostou, dê um like, divulgue, compartilhe. Graça neles, eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Beijo no coração.